Boa noite, a paz do Senhor. Acho que vocês ainda estão dormindo. Boa noite, a paz do Senhor. Bom, que bom estarmos aqui em mais uma reunião. Já vamos nos colocar de pé. Pegue suas Bíblias. Abram em Salmos 134. Se você não achou, tem aqui na tela. Diz assim: Venham, bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. Aqui o salmista, parece que ele está falando com a gente, né? Ele está falando aqui para as pessoas que servem de noite na casa do Senhor. Nós estamos aqui mais uma noite e estamos aqui para servir Ele. Então, como o salmista disse, vamos bendizer ao Senhor. Já comece a entregar a sua vida a Ele. Então, feche seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui, Pai. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom e porque a sua fidelidade dura para sempre, Jesus. Senhor, te agradecemos porque o Senhor insiste em ser bom conosco, Pai, porque a sua graça e a sua misericórdia se renovam todos os dias, Pai. Senhor Deus, que o Senhor possa habitar entre nós hoje, Pai, que os céus estejam abertos e que o Senhor venha derramar a sua glória sobre nós, Jesus. Senhor, repreendemos todo o impedimento do maligno, Pai. Senhor Deus, tudo aquilo que possa ser levantado como barreira, que possa cair por terra em nome de Jesus, e que haja liberdade, Pai, para que nós possamos dar o nosso melhor, a nossa melhor adoração, para que nós possamos nos render a Ti, Pai, por completo, Jesus. Senhor Deus, que os céus estejam abertos nesse local, Pai, e que nós possamos estar cheios de Ti, cheios da Tua presença, Pai. Senhor, te agradecemos por aquilo que o Senhor Deus ainda vai fazer em nosso meio, Pai, e que nós possamos estar concentrados em Ti, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Amém. Queridos, eu quero dar um recado rapidinho. No dia 6 de maio, daqui 3 quartas-feiras, nós vamos começar uma série de ministrações muito específicas. Vai ser um treinamento para todo o povo de Deus. E o nome dessa série de ministrações será Um Lugar Chamado Adulão. Na palavra do Senhor, ali no livro de Êxodo, nós vemos um momento onde Moisés, o povo de Israel, ele entra em guerra com o povo dos amalequitas. E ali, naquele contexto, nós podemos aprender e enxergar que há 3 tipos de pessoas ou de grupos dentro do reino de Deus. Existe aquele grupo que ele vai ficar com a bagagem. Ali naquela época tinha as pessoas que elas não iam direto para frente da batalha, eles não entravam num conflito direto com o inimigo corpo a corpo, mas eles eram as pessoas, as mulheres, as crianças, os idosos, que eles ficavam cuidando do acampamento, e de uma maneira indireta eles traziam um apoio para Moisés, para que eles pudessem ir fazer aquilo que eles precisavam fazer, tendo a confiança e a segurança que as crianças, as mulheres e os idosos e tudo aquilo que pertenciam a eles estaria bem cuidado. Existe também um outro grupo de pessoas, que são aqueles que Josué comandou, que vão para frente da batalha, que vão guerrear, que vão segurar na espada e vão lutar enquanto o último adversário não tiver caído ao chão.
E existe um outro grupo de pessoas, que são aqueles que estavam com Moisés, que seguravam as mãos de Moisés, para que ele continuasse intercedendo pela batalha, pelo povo. Enquanto Hur e Arão estavam segurando as mãos de Moisés, o povo de Israel, ele continuava ganhando, avançando e tendo vitória contra o exército inimigo. Conforme as mãos de Moisés iam se cansando e abaixando, o povo amalequita começava a ganhar vantagem. Então, Hur e Arão, eles representam esse apoio de intercessão que estava ali segurando as mãos de Moisés para que o inimigo não alcançasse vantagem. E nessa sinergia santa, nesse envolvimento santo, intencional de cada parte, eles avançaram e tiveram vitória de uma maneira organizada, cada um na sua porção. Então nós estamos convocando todo o povo de Deus para vir fazer parte desse treinamento, dessa série de ministrações, para você entender qual é o seu lugar no reino de Deus, como é que você pode contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento, para o amadurecimento da igreja de Jesus Cristo. Algum lugar o Senhor tem para você. Se é cuidando do acampamento, se é no meio do campo da batalha, ou se é segurando as mãos de Moisés ali, andando lado a lado com Moisés, você vai descobrir durante essa série de ministrações. Mas não fique de fora, em nome de Jesus Cristo, porque nós precisamos do apoio de toda a igreja, amém? Posso ouvir um amém? Então dê um forte aplauso a Jesus, Deus abençoe. Glória a Deus. Eu quero que você, neste momento, fique em pé no seu lugar. Tivemos uma semana maravilhosa, poderosa, uma semana de Páscoa, de ressurreição, e nós tivemos uma grande festa que celebramos aqui a vitória do Cordeiro e do Leão. E nós entendemos que através deste mover profético e sobrenatural, temos também acesso ao poder da ressurreição. Então, eu quero que você agora se posicione como um profeta. E você vai escolher um irmão, um parceiro de oração nesta noite. Pode ser seu marido, sua esposa, pode ser o seu irmão, seu parente, seu amigo que está aqui, seu irmão em Cristo. E nós vamos orar por pelo menos 3 áreas. Você vai perguntar para o seu irmão: meu irmão, fala para mim 3 áreas da sua vida que você quer que eu ore para que haja um mover de ressurreição. E você vai profetizar um pelo outro, um sobre o outro. E nós como igreja, olha, escuta o que eu vou te dizer, vamos ter respostas em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Então pode escolher seu parceiro de oração, pode começar a orar com ele nesta hora. Aproveite esse período de oração. Nós temos intercessão toda segunda-feira, alguns não oram, agora é a oportunidade de orar. Pode orar e clamar, aleluia, Deus está aqui. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, ouve a voz da tua igreja, aleluia. Espírito Santo, vem. Trazendo este mover, mover sobrenatural, Senhor. Senhor, ouve a nossa voz, ó Pai. Temos entregado a Ti nosso louvor e nossa adoração. E nesta hora, como igreja reunida, oramos em concordância, porque aquilo que nós ligamos na terra já teria sido ligado nos céus. Nós entendemos isso, que por conta desta concordância haverá resposta, aleluia. E eu profetizo um tempo de resposta e de ressurreição. A Páscoa ainda está acontecendo, a ressurreição ainda está acontecendo. Por isso eu vejo agora cenários sendo transformados e mudados, portas abertas agora de forma excelente e sobrenatural. Oh, restauração dos relacionamentos. Oh, vem Espírito de Deus e convence do pecado, da justiça e do juízo. Aquela mente que está cauterizada, quebra, Senhor, esta rocha.
e traz um novo entendimento. Oh, aleluia, aleluia. É um tempo profético da mente de Cristo, e nós nos apropriamos desta verdade, desta palavra. Obrigado, Senhor, por esta noite sobrenatural. Somos teus, somos teu povo, somos teu rebanho. Oh, agita estas águas paradas, Senhor, e traz, ó Deus, este avivamento para a tua igreja, para os jovens, para as crianças, para homens e mulheres, para o casamento, para as famílias que estão aqui. Eu profetizo esse tempo de cura e libertação, em nome de Jesus. Amém. Erga a mão do teu irmão para o alto e diga assim: nós profetizamos tempo de ressurreição, tempo de vida, tempo de vitória. Em cada passo veremos o favor do Senhor, porque a graça dele é tudo para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pode dar um abraço no teu irmão, aleluia. Vamos viver esta palavra em nome de Jesus. Pode se assentar, glória a Deus. E você que já pode se assentar, agora sim, dê um forte aplauso a Jesus. Eu sei que está com vontade, pode aplaudir bem forte a Jesus agora e dá glória a Deus, abre a boca. Amém, glória a Deus, que bênção. Poder estar em família, poder estar em igreja, nós temos este propósito de viver como família. Entenda, você está numa casa paternal, porque há um pai que cuida de nós. E nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso na ministração desta noite. Mas antes de ler, eu quero já começar com a introdução, porque o Espírito Santo tem nos conduzido para trazer uma palavra, e esta palavra já foi sendo antecipada nos louvores. Olha que eu não falo para a pastora que eu vou pregar, tá? Mas o Espírito Santo já vai dando spoiler para ela, para quem vai orando, porque o Espírito tem uma palavra no momento que ele quer trazer para a igreja. Então vire para o seu irmão e diga o seguinte: Deus tem uma palavra para você. Você tem a mente de Cristo, fala para ele. E esta mente vai funcionar mesmo diante do caos. Amém? Este é o tema desta noite: a mente de Cristo diante do caos. Você já deve ter ouvido essa expressão, né? Ah, minha vida está um caos. Alguém já ouviu essa expressão? Levanta a mão. Alguém já falou isso também? Está um caos. O que verdadeiramente significa isso? Eu vou explicar aqui um pouquinho para você. Eu estava perguntando para a Giovana, para a pastora hoje, uma história que aconteceu quando o Natan tinha uns 11 anos, 10 anos mais ou menos, né? Eu cheguei em casa do trabalho, vi aquele corredor cheio de coisa. Falei, nossa, você trouxe chegou um caminhão novo aqui em casa? Não, era tudo que estava dentro do quarto do Natan. Um quarto pequeno, e estava aquela revolução. A Giovana filmando, porque ela não queria perder nenhum flash, filmando a mãe dela dando bronca no Natan. Você vai roubar esse quarto tá uma bagunça, não sei o quê. E foi saindo as coisas, foi saindo coberta, foi saindo prato, foi saindo coelho, foi saindo um monte de coisa. Um quarto tão pequeno, mas já estava ali um caos. Foi até parar no Facebook, tá? Ela até publicou esse momento, a Giovana, que ela, uma chance igual a essa de colocar irmão ali, a exposição, uma irmã não perde. Colocou lá no Face, o pessoal falou: ah, coitada da pastora, o pessoal começou a comentar. Um caos num ambiente tão pequeno. Tinha 10, eu falei, você não vai assustar a namorada, né? Tinha 10 anos, tá, Melissa? Tinha 10 anos, já passou, aprendeu. Ele aprendeu a organizar as coisas. Mas nossa vida muitas vezes é assim, tá, gente? Eu não estou falando de uma bagunça física e visual, de uma estrutura bagunçada ou desorganizada. Eu estou falando de áreas importantes da nossa vida que começam a ser impactadas por este caos. Várias áreas da nossa vida. Por isso, quando você ouvir alguém dizendo: ah, minha vida está um caos, talvez você não saiba o que ele está querendo dizer, mas pode ser, geralmente, o que quer dizer? Ah, a minha vida financeira está bagunçada. Uma das áreas, né? Ah, colocou aqui, esse jovem está, muito bem. Muita coisa acontecendo, né, ao mesmo tempo. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, ou seja, não estou conseguindo me organizar. Decisões que são tomadas no improviso. Você não planejou, você não se preparou, mas tinha tempo para isso. E por conta do momento exigir uma decisão, você vai de forma improvisada, decide, e aquilo também traz caos. Às vezes a falta de rotina,
a falta do planejamento. Isso também traz o quê? Instabilidade. Falta de rotina, falta de estabilidade, problemas que vão sendo acumulados sem solução. Ah, não consegui resolver? Deixa aí, depois a gente resolve. Vai ficando aquele problema. Você não resolve um macaquinho que está aqui, lá na frente vai virar um King Kong, tá? É isso que acontece. Eu via de um chefe meu, você não resolve o mico aqui no começo, mais para frente vai virar um King Kong. E aí você vai acumulando problemas sem solução, a sensação de confusão mental vai tomando conta da sua vida. São várias coisas que vão impactando até na sua saúde mental também. E nós temos que cuidar da nossa saúde mental. As emoções intensas, também desordenadas, não conseguimos gerenciar as nossas emoções. Temos conflitos com a gente mesmo, conflito com o outro, conflito ministerial, conflito com Deus. Até com Deus tem gente arrumando confusão. Sabia disso? Faz picuinha com Deus, não fala com Deus, já que Deus também não me respondeu, também não vou falar. Gente, quem que vai sair perdendo, Deus ou você? É claro que a gente, né? Tudo isso é uma ausência de ordem. O significado da palavra caos, qual é? Ausência de ordem, ou seja, não é apenas problema, é ausência de ordem. Caos não significa apenas problema, significa ausência de ordem. Então, está na hora de nós organizarmos a nossa vida. Fala para quem está do seu lado, está na hora de você organizar a sua vida. É isso. Lembra da história do quarto que eu contei agora há pouco? Né? Um espaço pequeno, tudo bagunçado, tudo desordenado. Mas o que estava ali era inútil? Necessariamente não. Por quê? Os 10 pratos que estavam empilhados debaixo da cama tinha utilidade, não tinha? Se colocado na louça, lavado e liberado para o próximo usar. Ou seja, aquilo que estava ali não era necessariamente ruim, estava apenas sem organização. Às vezes aquilo que é na sua vida não é necessariamente ruim, precisa organizar. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. E é só o começo, hein? Tem mais para você. Por isso, uma vida caótica costuma ser o oposto, sabe do quê? De uma vida estruturada, de uma vida com prioridades. Uma vida caótica é o oposto de uma vida com direção. Uma vida caótica é o oposto de uma vida sem paz interna. Tudo começa a virar um caos. Tudo começa a ficar bagunçado. Essa palavra caos vem do grego. Começou lá na mitologia, era um ser. Caos era uma entidade, segundo a mitologia grega, que existia antes das coisas, um pouco de uma imitação do Gênesis, né? E depois que esse caos, que era um grande buraco, um grande vazio, ele se posicionou, as coisas começaram a ser geradas, a terra tinha um outro nome, e outros elementos ali na mitologia grega. E aí, no texto que eu vou ler daqui a pouco com vocês, não tem essa palavra caos no original, porque afinal de contas a Bíblia não foi escrita no grego, né? Mas nós vamos encontrar 3 chaves poderosas que precisamos ativar neste ano profético da mente de Cristo. Ano da mente de Cristo é ano de ativar pensamentos poderosos. Se você ativar essas 3 chaves que você vai aprender nesta noite, eu e você, nós vamos vencer limitações que o caos quer nos impor. Quando o caos se estabelece, ele coloca limitações diante de você, à sua frente, para o seu avanço, para o seu crescimento. Mas quem tem a mente de Cristo tem recursos poderosos. Quem tem a mente de Cristo não pode abrir mão de tudo aquilo que a palavra já liberou para nós, para mim, para você. Tem coisa poderosa aqui nesta palavra que já foi liberado para cada um de nós. Amém? Então nós precisamos ativar de uma vez por todas todos os recursos liberados na palavra de Deus para as nossas vidas em nome de Jesus. Coloca aqui na tela, por favor, Gênesis capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao 3. Olha só o que está escrito lá no começo da Bíblia, no começo de tudo, no primeiro livro, no primeiro verso diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia,
E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o verso 3, vamos ler todos juntos. E disse Deus, e ouve-los. Glória a Deus. Parece que ali está o caos instalado, não é verdade? Deus começa a fazer todas as coisas, e de repente, a terra fica sem forma, fica vazia, fica em trevas. Mas olha que interessante, mesmo diante do caos, Deus criou, né? Tudo ficou sem forma, ficou vazio, ficou em trevas, um verdadeiro caos. Deus podia chegar diante daquele caos e falar o seguinte: meu, que bagunça, hein? Sem forma, vazio, nessa treva, deixa quieto, vou começar em outro lugar, deixa isso para lá, deixa eu iniciar de novo em algum outro canto. Não, ele não fez isso, sabe por quê? Ele permaneceu presente diante do caos. Pastor, a minha vida está um caos, Deus está ausente? Deus, ele permanece presente. Deus, ele não abandona aquilo que ele criou. E sabe quem ele criou? Você. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e quem estava lá? O Espírito. Deus não abandona aquele que criou. Deus não abandona aqueles que o amam. Deus está preparando algo novo e inédito para aqueles que Ele ama. Ele não te abandonou, Ele está com você. Quero que você entenda isso. Deus não abandona aquilo que criou. Isso está incluindo o quê? A sua vida, a sua trajetória, o seu ministério, o seu trabalho, a sua família, a sua mente, as suas emoções, os seus relacionamentos. Mesmo quando tudo parecer sem forma, mesmo quando tudo parecer vazio, mesmo quando tudo estiver em trevas, Deus vai estar presente. Amém? Agora, precisamos entender, já que Deus está presente, o que está nos faltando acessar, né? Como diria aquela canção daquela irmã da África, nas horas escuras, nas horas difíceis, como que é aquela música? Jesus está lá, não é? Mesmo quando você não perceber, Ele vai estar presente. Amém? Diga para o seu irmão, Jesus está lá. Aí você pergunta para ele, aonde? Agora você responde. Onde que Jesus está? Vai estar presente na sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Por isso eu quero que você entenda nesta pregação da mente de Cristo diante do caos, que houve aqui, nesse começo de tudo, 3 atos divinos. E esses 3 atos divinos mudam tudo. Coloca o capítulo 1, verso 1, 2, 3 aqui, meu querido. Aqui tem 3 atos poderosos. Tem o mover do Espírito, tem a voz do Pai e tem a luz de Cristo. Oh, aleluia. Já revelei tudo aqui, já dei o download completo. Princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia, tinha mover do Espírito. E na sequência, olha o que diz: e disse Deus, o Pai abriu a boca e falou, tinha voz. E conforme João revelou para nós, que Cristo é a palavra, o verbo que estava presente, quando Deus disse, haja luz, aqui é o próprio Cristo presente na criação. Porque João capítulo 1 diz também lá, que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Nada do que se foi feito sem a presença dele. Então neste momento do caos tem o mover, a voz e a luz. Diga comigo, mover, voz e luz. Diga mais uma vez, sobre a minha vida haverá o mover do Espírito, haverá a voz do Pai e haverá a luz de Cristo, e eu vou vencer todo o caos em nome de Jesus. Só quem crê dê um forte aplauso ao nome dele nesta hora. É isso que você precisa nesta noite e neste tempo, do mover do Espírito, da voz do Pai e da luz de Cristo. Amém? Mover, voz e luz. Mover,
voz e luz. O que essas 3 chaves nos fazem entender, nos fazem viver nesta noite? Vamos entender então. Eu falei que havia ali o mover do Espírito, não é verdade? O Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo, sobre a face das águas. Antes da forma havia movimento. Antes daquilo se tornar em forma novamente, havia um mover. Antes da ordem, havia um mover. Antes da desordem, havia movimento. É por isso que nós precisamos do mover do Espírito, para vencer toda a paralisia. Quem não está no mover do Espírito é um paralítico espiritual. Por quê? Porque se acostuma com o caos e não consegue andar, não consegue dar um passo à frente, não consegue sair da apatia, do conformismo. Aí fica atribuindo situações a outras coisas. Eu acho que hoje eu estou sem sorte. Não é sorte não, gente. Eu falo uma frase lá para o pessoal que trabalha comigo: olha, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Por quê? Se eu estou trabalhando, estou atrás de mais oportunidade, atrás de fechar mais negócios. Agora, se eu ficar parado, deitado numa rede, cantando eu quero trabalhar para o meu Senhor, não vai dar certo, né? Esse é do nosso tempo lá em Presbítero. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Você lembra disso daí? Vigiante quero estar e ocupado quero estar, sim, na vinda do Senhor. Na rede, parado, dormindo até 11 horas, ficando no Free Fire a noite inteira, no vídeo, jogando na tela bombando no olho, a madrugada toda. Meu Deus, você não vai ter força para viver movimento. Nem neurônio, né? Vai apagar tudo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, é necessário nós vencermos toda a paralisia, toda a apatia, todo o conformismo, porque no mover do Espírito Santo você vai sair de toda inércia. Espírito Santo é movimento, é a origem da palavra dele. Foi traduzido como Espírito, mas quando você pega o original é vento, é rua aqui no hebraico, e pneuma no grego, que tem a ver com ar, com movimento, com vento. É isso que aconteceu em Atos 2. Foi movimento. Se você estiver no mover do Espírito, você entra no sobrenatural, vai viver um Atos 2 particular. E sabe o que aconteceu em Atos 2, queridos? Diz lá: estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um vento do céu, oh, aleluia, e soprou sobre aquele lugar, e viu-se línguas como de chama de fogo sobre a cabeça de cada um. E ali, a partir daquele momento, não foi desordem, foi organização no mundo espiritual. Passaram a falar das grandezas de Deus. Quem estava na carne, quem era visitante, não entendia nada. O que eles estão falando? Estão falando em nossas línguas? Por quê? Será que estão bêbados logo cedo? Não, estavam cheios do Espírito, no mover do Espírito. É isso que eu desejo para a tua vida, meu irmão. É isso que eu desejo para a igreja Atos neste tempo, nesta geração. É para um tempo como este que o Senhor nos levantou, não para sermos apáticos, não para sermos conformados, mas para sermos cheios do Espírito, para estarmos debaixo deste mover. Fique atento, porque o Espírito Santo quer falar com cada um de nós, quer te dar direcionamento, quer fazer muitas vezes você pegar o ônibus e falar: desce agora que tem um cara ali que precisa falar com você. Mas só vai viver isso quem estiver debaixo do mover do Espírito. Só vai viver isso quem estiver recebendo do Espírito dons e capacitações. Aleluia. É no mover do Espírito que nós recebemos o poder de falar de um jeito diferente, de enxergar aquilo que os outros não enxergam, de se antecipar a situações de forma profética, porque o carnal não vai conseguir fazer isso. De ter discernimento, palavra de conhecimento, palavra profética, de ter esta revelação do alto, de poder colocar a mão sobre o enfermo e este ser curado. Vai viver isso quem estiver debaixo do mover do Espírito, porque onde o Espírito se move, a vida começa a se reorganizar.
Os discípulos estavam no medo, estavam paralisados, estavam escondidos. O caos faz isso, o caos paralisa. Mas o Espírito traz movimento. Vai começar novos movimentos na sua vida, viu? Na sua história, aleluia, no seu relacionamento, vai vir movimento do céu. Foi isso que aconteceu, Jesus falou lá para eles, Atos 1:8, ficar em Jerusalém, fica paradinho aí, porque daqui a pouco vai ter movimento, até que do alto vocês sejais revestidos do poder, e sereis as minhas testemunhas, Atos 1:8, tanto em Jerusalém, como na Judeia, na Samaria, até os confins da terra. É movimento. Eu estou na minha Jerusalém, mas já que eu estou cheio, eu vou andar, olha lá, olha só. Recebereis virtude, poder, dunamis, dínamos, do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Isso é para quem se movimenta. Vou ficar parado em Jerusalém, vou ficar parado na minha casa, vou ficar parado aqui no Jardim Aclimação, vou ficar parado aqui no centro de Santo André. Não é ficar parado não, para se movimentar. Mas vai cheio, tá? Não vai vazio. Não sai de Jerusalém vazio, não, você vai sair debaixo do mover. O Espírito se movia, ele leva a gente a se mover também. Glória a Deus, porque é isso que o Senhor tem para nós. Ele tem movimento, não tem paralisia. Ele tem Atos 2, ele tem esse poder sobrenatural, esse dinamismo. É isso que vem do Espírito Santo para a minha vida, para a tua vida nesta noite. Amém. Eles estavam ali, então era necessário de Jerusalém para Samaria, até os confins da terra, debaixo de um movimento, de uma ordem que vem de Cristo. Vocês vão ser a minha testemunha. A Bíblia é um livro mais jurídico que você imagina, né? Quando você vai diante do juiz, para que você chama testemunha? Para o quê? Para certificar, se disse? Testemunha para verificar a veracidade dos fatos, para ver quem está falando a verdade, quem está falando mentira. Quando você vai no lugar para ser testemunha, está ali alguém falando, minha vida é uma desgraça mesmo. Opa, eu sou testemunha. Eu sou uma testemunha porque o juiz está falando que esta verdade não te pertence. A verdade que te pertence é: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E você vai lá para testemunhar que há um juiz poderoso que quer salvar as vidas. É debaixo deste movimento para sair toda a paralisia. Erga tuas mãos para o céu, diga assim comigo: toda paralisia vai embora da minha vida, todo conformismo sai da minha casa, toda apatia sai da minha mente agora. Eu vou andar debaixo do mover do Espírito para vencer toda inércia e andar no sobrenatural, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, oh glória. E ali em Gênesis capítulo 1, o Espírito se movia sobre a face das águas, sobre o abismo, e de repente disse Deus, ouve-se uma voz, falei que o Espírito Santo já estava falando hoje, tua voz. Ouve-se uma voz, a voz de quem? É a voz do Pai, o Pai presente na criação. Sempre quando aparece a voz de Deus, é para que se comece um novo tempo, um novo ciclo. Quando Jesus foi batizado, ouviu-se a voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me compraz, em quem eu tenho prazer. A partir daquele momento começou o ministério de Jesus. Neste momento, no meio do caos, ouvir a voz de Deus, sabe o que significa? Que você não é órfão, que você não é abandonado, que você tem pai. Ei, olha aqui para mim, você tem pai. Se você tem pai, você tem voz. Aleluia. Você não é um qualquer um que está aí perdido para lá, sem direção, não. Porque quem tem a voz do Pai tem exatamente isso. Quem tem a voz do Pai tem direção. Quem tem voz tem direção. Quem tem a voz do Pai tem destino. Quem tem a voz do Pai tem identidade, porque voz é carregada de identidade. Sabia disso? Sabe por quê? Existe um banco de dados em uma das polícias aqui do Brasil,
que eles conseguem identificar a pessoa pela voz, porque cada voz tem um registro, um registro de frequência. Então, se eu te ligar, né, apesar que hoje ninguém mais tem telefone, né, mas antigamente, quando não existia celular, as pessoas mais ligavam, só pelo fato de falar alô, as pessoas já sabem, é o Jô que está falando, não é? É fulano de tal. Quando eu comecei a ficar com a minha voz um pouquinho mais grave, né, e me sentindo um galãzinho da adolescência, tinha conheci no acampamento umas meninas que me ligavam lá em casa, nem conhecia a pessoa, para ouvir a minha voz. Posso falar com não sei fulano de tal? Aí eu ia todo me sentindo lá, fazia até mais voz grave, alô, que nem um locutor. Porque a frequência, a voz, ela também traz um pensamento para o outro lado, não é verdade? E aqui, a voz de Deus tem uma frequência certa, uma identidade certa que traz cura para a tua identidade. Aleluia. A voz do Pai traz uma nova identidade para você, e ela é carregada de propósito, porque a voz de Deus não sai para falar besteira, não sai para falar qualquer coisa, não sai para falar fofoca. A voz de Deus vem na tua vida para te dar propósito de existência. É necessário que o povo de Deus escute a voz do Pai. É necessário que você escute a voz do Pai, porque quando você ouve esta voz, você recebe destino. Quem não tem destino, não sabe para onde vai. Quem não tem destino, qualquer lugar serve. Ninguém pega um Uber sem destino. Já falei isso para vocês aqui. Então, o Senhor vai entregar destino para você. Glória a Deus. Porque se nós carregarmos esta unção, tendo direção, identidade, propósito e destino, a nossa jornada vai ser organizada e nós vamos vencer qualquer caos que se estabelecer diante de nós. Vai extinguir os caos, de repente, de vez em quando vai aparecer um ou outro, mas nós vamos continuar com direção, nós vamos continuar sabendo qual é o nosso propósito, vamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Não é o caos que vai roubar a nossa identidade. Agora chegou o caos, agora eu vou pintar meu cabelo de vermelho diante dessa situação. Chegou o caos, agora eu não sou nem mais homem, agora eu sou mulher. O caos mudou minha identidade? Não pode. Chegou o caos, agora eu sou bandido, já que eu não resolvi trabalhando? Não. O caos não pode mudar a tua identidade, porque você tem a voz do Pai te guiando. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem crê nisso, diga amém. Porque muitas vezes, olha, as lutas, guerras, aflições, elas vêm. Muitas vezes são inevitáveis, somadas aos nossos erros. Aí começa a gerar vários tipos de caos, né? Gera essas desorganizações em áreas da nossa vida que a gente começa a não ter mais a capacidade cognitiva de enxergar a solução, de enxergar uma estratégia, de pensar. Você fragiliza a sua saúde mental, não encontra saída, não encontra solução, não consegue retornar no seu destino, na sua jornada não é saudável nem vitoriosa. Mas quando você entende que você tem a voz do Pai, aleluia, as coisas começam a mudar. Está ouvindo a voz do Pai? Está ouvindo a voz do Pai? Aleluia! A voz do Pai é poderosa, ela organiza o caos. Pastor, mas onde que eu encontro essa voz? Fala para mim que eu quero ouvir todo dia, quero pegar o radinho do céu e ouvir a voz do Pai. Quer o radinho do céu? É isso que você quer? Está aqui, ó. A voz do Pai você vai encontrar aqui. Glória a Deus. Já ouviu a voz do Pai hoje? Oh, aleluia! Esta voz, para cada ocasião, na palavra você vai encontrar essa voz. Às vezes você vai encontrar essa voz como um martelo que esmiuça a penha. É para quebrar essa situação, vou usar a voz de Deus. Às vezes você vai encontrar essa voz como lâmpada para os pés. Eu não sei para onde vou. Tem uma palavra, a voz, que vai dar direção no meu caminho. Está aqui, ó, no meio da estrada escura. Subindo um monte para orar. Às vezes você não enxerga nada. Você pega o celular, né? Acende a luzinha e vai ali na trilha dos crentes para subir o monte. Quem vai no monte com a gente sabe como que é. Não enxerga nada.
Outro dia quase que o Vini caiu no precipício. Imagina, porque ainda bem que tinha o cabelo dele prendendo no meio das árvores. Não ia ficar lá embaixo, mas tinha luz guiando a gente. Luz, lâmpada para os meus pés. Às vezes a voz do Senhor, que a palavra vai se apresentar como uma espada de 2 gumes. Quer dizer isso, pastor? Espada de 2 gumes é que corta legume? Não. A espada de 2 gumes, para a época para quando foi escrito, era a arma de ponta de tecnologia mais poderosa que existia. Porque até então, quem tinha uma faca, que tinha recurso para ter uma faca dentro de casa, a faca só cortava de um, que não é a nossa faca de hoje. Só corta de um lado, você vai cortar o seu legume. A espada de 2 gumes já foi uma evolução, que ela era afiada dos 2 lados. Para dar tempo do cabra cortar tudo. Então, quando acho que está lá em Efésios, né? Coloca Efésios capítulo 4, verso 12, para você entender como que a voz do Senhor, ela trabalha na nossa vida. Efésios 4, 4:12, confirma para mim. Com o fim de preparar os santos para a obra e o ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Não, não é não. Hebreus. Vê se é Hebreus 4:12. Vamos lá. É isso aí. Pois a palavra de Deus é o quê? É viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir. Olha só que esta palavra, a voz do Pai, vai tratar alma e espírito. Essa voz vai tirar a confusão da alma, da mente. Essa voz vai conectar teu espírito com o Espírito Santo de Deus. Essa voz vai trazer saúde até para o seu corpo, porque na confusão, no meio do caos, até o nosso corpo começa a sentir. Por isso que juntas e medulas também são tratadas pela voz do Senhor. E ela é apta para julgar os pensamentos e intenções do coração. Não pense que os teus pensamentos e as tuas intenções ficarão escondidas diante da voz do Pai. A voz do Pai vai denunciar tudo e trazer clareza. Porque é isso que nós precisamos hoje. A voz do Senhor tratando nossa alma, tratando o nosso espírito e até o nosso corpo. Mas tem gente que é tão certa de si mesmo, que se blinda com uma, podemos dizer assim, com uma cauterização. Já ouviu essa palavra? Aquele cara está com a mente cauterizada. Aí você fala e não se abre. Meu irmão, minha irmã, deixa a voz de Deus quebrar esse calcário da sua mente, para você sair das suas próprias razões e entrar na razão de Cristo. Eu tenho as minhas razões. Suas razões têm a ver com a razão de Cristo? Eu tenho minha razão para fazer isso, eu tenho minha razão para fazer essa baixaria, eu tenho minha razão para abandonar, eu tenho minha razão para não pagar, eu tenho a razão para ser um picareta. E a razão de Cristo qual é? E a voz do Pai está falando o que para você? Ouça a voz do Pai. Ouça a voz do Pai e receba a cura no meio do caos. Receba a cura no meio da confusão, porque foi isso que Jesus falou em João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Agora tem gente que se veste de ovelha, mas por dentro é um bode, porque ouve Jesus fala, vem para cá, vai para o outro lado, sai daí, ele entra. Que ovelha que é essa? Que ouve a voz e faz tudo ao contrário. Está aqui a voz do Senhor, dando direção, dando conselho, falando o que é bom, melhor, agradável, perfeito. Ouve a voz e faz o contrário, meu Deus do céu. Aí vai permanecer no caos mesmo. Está na hora de você ouvir a voz do Pai. Vire para o seu irmão, mas faz cara de amor, tá? Não de revoltado. Vire para o seu irmão e fala o seguinte para ele: está na hora de você ouvir a voz do Pai. Amém? Quem quer ouvir a voz do Pai, diga amém. Glória a Deus. Se tem ovelha aqui, aplauda Jesus então, deixa eu ver. A ovelha ouve a voz do seu pastor e ele as conduz para fora. Vai tomando posse dessa palavra, porque essa palavra é para você, é para quem tem a mente de Cristo. E lá no caos de Gênesis capítulo 1, tudo sem forma, vazio, mover do Espírito, começou a acontecer. A voz do Pai, disse Deus o quê? Haja luz, porque a luz é o Filho. Mover
voz e luz. A luz do Filho, haja luz. Olha, o que acontece quem está em trevas? Está em ignorância. Quem está nas trevas é ignorante. Por quê? Porque ele ignora tudo que está ao seu redor. Ele é ignorante porque não consegue enxergar a si mesmo, está no escuro, não consegue enxergar nem a si. Não consegue enxergar o ambiente. Onde que eu estou? Né? A pastora tem um hobby, que é mudar sempre a posição da nossa cama. Uma vez está na parede, uma vez está na janela, uma vez está perto do quarto. Aí teve uma vez que eu acordei de noite, eu vou meio de olho fechado, faço que nem o pastor Ted, eu vou de olho fechado pro banheiro, para não perder aquela melatonina, né? E eu já fui pensando que era na direção certa, foi pá na parede. Foi, meu Deus do céu, eu fui colocando a mão na parede para ver, porque onde que está a cama dessa vez? E na minha cabeça eu estava deitado em outro lugar. E estava ali ignorante a respeito de mim mesmo, não consegui me enxergar. Não consegui me enxergar, não consegui enxergar o ambiente, não consegui enxergar o meu caminho, não consegui enxergar a saída. É assim quem está em trevas. Não vê a si mesmo, não vê caminho, não vê saída, não faz a leitura do ambiente que está. Às vezes é um lugar para você falar de uma forma mais com compostura. Aí você não tem luz, não tem leitura do ambiente. Cada 3 palavras, 5 é tipo, olha, eu estou aqui tipo assim, pessoal, tipo, olha, tipo. Não, aquele momento onde você está na entrevista, não vai falar 5 tipos. Recebe luz do alto. É outro momento. Está aqui na presença do Senhor, você vai ter um jeito certo, porque a luz está te iluminando, de você falar com o Pai, com Cristo, com o Espírito Santo. Você vai começar a enxergar a si mesmo, começar a enxergar o ambiente, os caminhos, as saídas. Nós temos a mente de Cristo. Mas quando você está na escuridão, basta uma fagulha, aí você já começa a enxergar melhor e a ignorância começa a se dissipar. E eu quero declarar como profeta nessa casa, toda ignorância vai ser dissipada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Filho vai deixar de ser ignorante com o pai vai deixar de ser ignorante com o filho, o marido vai deixar de ser ignorante com a esposa vai deixar de ser ignorante com o marido, vai receber luz. A luz do Filho. Quem é esse cara aqui? É Jesus? Bom, Jesus era negão, tá? Só para você saber. É verdade. Ou seja, basta uma fagulha e a ignorância começa a se dissipar. Jesus é a luz do mundo. Quem está nele não está em trevas. Glória a Deus. Vamos dar um basta nas trevas da nossa vida. Pastor, mas você está falando para crente? Estou falando para crente, sim. É verdade. Porque ele falou, eu sou a luz do mundo. E deu uma ordem para nós como filhos. Vocês também são a luz do mundo. Então, quem recebe luz, reflete luz. Ter a luz de Cristo é ter entendimento, discernimento, clareza. Quem tem a luz de Cristo vai ter uma consciência espiritual, porque o caos traz escurecimento, o caos traz trevas, mas a luz, ela revela aquilo que está oculto. E não há nada que é oculto que não venha a ser revelado. É por isso que o Senhor quer trazer clareza em nossas vidas. Quem anda na escuridão, gente, eu imagino, quando você está numa rua muito escura, você fica até com receio de entrar, não é verdade? Por quê? Porque quem gosta de ficar escondido no escuro é gente com má intenção. Quem vai ficar na escuridão são os bichos rastejantes. Só que nós somos chamados para viver e andar na luz. Andai na luz como na luz Cristo está. Somos chamados, isso elimina caos em nossas vidas. Estar debaixo da luz de Cristo. Estou caminhando para a conclusão desta noite. Mas eu quero que você tome posse dessas 3 chaves: do mover do Espírito, da voz do Pai e da luz que está em Cristo Jesus.
O que significa ter essa luz? Ter essa luz é ter as verdades que Cristo prega dentro de si na prática. A luz de Cristo, eu tenho a consciência dos princípios espirituais que Cristo ensinou, que Cristo ensinava, que Cristo revela em sua palavra, e não faço disso uma grande teoria, eu pratico todo dia. Isso me transforma numa luz e um ser iluminado. O crente não gosta de usar essa expressão, mas é verdade. Você passa a ser um ser iluminado se você ilumina a luz de Cristo. Colocar na prática os ensinamentos de Jesus. Isso vai iluminar o nosso caminho. Por quê? Porque a mente de Cristo é ativada pela consciência da verdade. E nós estamos ativando nesta noite esta verdade. Porque a partir de hoje ninguém vai poder falar: ah, eu não sabia disso. Opa, você sabe que você tem mover, acesso ao mover. Você tem acesso à voz do Pai. Você tem acesso à luz de Cristo. A partir de hoje não me diga mais nada, porque você não é ignorante, não. Ninguém vai poder falar: não sabia disso. Você tem acesso. Você tem acesso a esses 3 recursos poderosos: o mover do Espírito, a voz do Pai, a luz do Filho. Ah, então eu quero continuar vivendo naquilo que... Não tem mais motivo para viver em situação com deformidade, sem forma. Viver vazio, não tem mais motivo. Viver em trevas, não tem mais motivo para isso. Está tudo bagunçado. Começa a organizar, começa a exteriorizar esta verdade. Arruma a sua cama, coloca forma na sua cama, prepara um café diferente, organiza-se a sua casa. Não sei quem está me assistindo de repente numa situação um pouquinho mais precária. Se a sua casa for de chão batido, deixa bem preparado esse chão de terra batido, e dá para limpar até o chão de terra. Alguém já morou em casa com chão de terra aqui? Então vocês sabem o que eu estou falando. Dá para ter uma casa no chão de terra batido e organizado, limpo, sim ou não? Começa a exteriorizar, porque é isso que o Senhor está nos chamando hoje. A vitória sobre o caos acontece com atitudes contínuas de obediência, daqueles que creem no poder da ressurreição, como nós cantamos, ensinamos, entoamos no final de semana passado. Este poder da ressurreição ainda está sobre nós e deve continuar sobre as nossas vidas. Por quê? Porque Cristo, Ele completou o plano da salvação. Para quê? Para que hoje nós também pudéssemos ressuscitar com Ele. Em nome de Jesus, viva isso todos os dias, vença cada caos, reorganize cada área, viva com a mente de Cristo em nome de Jesus. Aprenda com Cristo. Mover, voz e luz. Diga comigo: mover, voz e luz. Foi assim diante do caos da tempestade. Jesus, Ele se movimentou andando sobre as águas, liberou a voz: aquieta-te, e houve luz, que foi a bonança das águas. Foi assim com o endemoniado gadareno. Jesus foi até ele, movimento, e com a sua voz Ele expulsou o demônio, e houve luz, clareza na mente do endemoniado. Foi assim diante da multidão que estava passando fome, e Ele chegou e organizou a situação. Houve um movimento, fica grupos de 50, aqui, ali, começou a organizar, trazer um mover. Ele disse: Pai, eu te dou graças, e partiu aquele pão, e houve luz, porque todos foram saciados. Olha só, percebe o mover, a voz e a luz no ministério de Cristo? Foi assim diante do caos da morte de Lázaro. Até em cenário de morte houve mover, voz e luz. Jesus, a 4 dias de distância, se moveu até lá e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu, foi desatado e viu a luz do dia. Mover, voz e luz. Caos da tempestade, tem mover, voz e luz. Caos da fome da multidão, tem mover, voz e luz. Caos que eu falei aqui também, do endemoniado gadareno, tem mover, voz e luz. Caos da morte de Lázaro, mover, voz e luz. O maior caos de todos, Cristo na cruz. Mas houve um movimento do céu para com a terra, a abertura de Cristo dizendo: está consumado, e a luz do sepulcro foi aberta, porque tem ressurreição para mim e para você, em nome de Jesus. Receba nesta noite este mover,
esta voz, esta luz. Jesus nunca entrou no caos e saiu pior. Pelo contrário. Pastor, na minha vida está um caos, convida Jesus. Jesus, ele não entra, pode tirar a conclusão que já ultrapassou. Pode deixar a mente de Cristo. Jesus, ele entra no caos para mudar a situação. Todo o caos que encontrou Jesus, ou melhor, todo o caos que Jesus encontrou, ele reorganizou. Quem precisa reorganizar algumas áreas da vida, diga amém. É por isso que nós temos a mente de Cristo. Porque onde a mente de Cristo governa, o Espírito move, o Pai fala e a luz vem. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Feche os teus olhos nesta noite, o Espírito Santo de Deus está aqui. Glória a Deus. Eu acho que o Espírito Santo está confrontando algumas pessoas hoje aqui. Se você estiver aí vencendo toda a cauterização da mente, não permitindo aí com essas resistências, hoje o Espírito Santo está confrontando o caos que instalou em algumas vidas aqui. Por fora está até segurando a aparência, mas por dentro, pensamentos confusos, emoções desorganizadas, decisões travadas, direção perdida. Ei, se você ama Deus, mas sente que algumas áreas estão sem forma e vazia em trevas, é o mesmo Deus de Gênesis, está te chamando hoje aqui, não para te condenar, mas para te ajudar a reorganizar esta situação. Porque quando Deus encontra o caos, Ele não foge, Deus ficou presente, Deus está aqui, Ele se move. Hoje o Espírito quer se mover sobre a sua mente, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério, sobre as suas emoções. Se você está paralisado, acabou o tempo da paralisia, o mover do Espírito Santo vai quebrar toda a paralisia hoje. Pastor, mas eu estou confuso. A voz do Pai está trazendo direção. Pastor, eu estou em trevas. A luz de Cristo traz clareza. Deus está liberando estas 3 chaves para você: mover, voz e luz. Mover para você sair da inércia. Voz para você voltar a ter direção. Luz para você voltar a enxergar novamente. Continua na presença do Senhor, continua falando com Ele, porque eu quero declarar aqui profeticamente, porque olha só, o caos não vai definir a sua história, mas a mente de Cristo é que vai. Oh Espírito Santo, Deus, obrigado por sua presença, Senhor, porque eu sei que esta não é apenas uma palavra, é um reposicionamento espiritual. Oh aleluia. Se você está sendo impactado por esta palavra, confrontado, se existem áreas na sua vida aí que está sem forma, está vazio, está em trevas, hoje é o momento de entregar essas áreas a Deus. Deus está liberando ordem onde está o caos, Deus está liberando direção onde está a confusão. Jesus está liberando a luz onde está as trevas. Entrega para Ele o caos, Ele vai te dar ordem. Entrega para eles a confusão, Ele vai te dar a direção. Entrega para Ele nesta noite toda a treva, Deus vai te liberar a luz. Oh, aleluia. Se você precisa deste mover aí onde você está, vai ficando em pé no seu lugar. Nós vamos orar por você, nós pastores que estamos presentes também, iremos até você conforme você for ficando em pé, para que você receba esta oração aí onde você está. Se você está sendo confrontado pelo Espírito Santo e necessita de uma reorganização, o dia é hoje, o dia que se chama hoje, o Senhor está te chamando. Se hoje ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, porque Deus quer restaurar mentes, alinhar caminhos, reorganizar destinos. É hoje, é hoje, é hoje. Aleluia, aleluia, glória a Deus, isso mesmo, que bênção, que bênção. Oh Espírito Santo de Deus, glória a Deus, é hoje o dia. Por favor, pastores, comece a orar para essas pessoas. Oh, nos ajude em oração. E você que está no seu lugar, comece a falar com o Senhor. Começa a falar com o Senhor, começa a dizer no teu coração: Senhor, move teu Espírito sobre mim, fala comigo de novo, ilumina a minha mente. Eu rejeito o caos, eu recebo a mente de Cristo. A partir de hoje, onde havia confusão, haverá direção. Onde havia paralisia, haverá movimento. Onde havia trevas, haverá luz. Oh Espírito Santo de Deus, vem, 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 age no nosso meio. Vem Espírito Santo, glória a Deus. Começa a clamar, começa a orar. Se você quiser, começa a orar com o seu irmão também aí, mesmo sentado. Começa a receber, através desse tempo de concordância,
Vem, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Vem, 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 age nesta noite. Age, age, age. Tu és aquele que veio para libertar as nossas almas. Oh, aleluia. Queremos beber do seu rio, Senhor, dessas águas tranquilas. Oh, Espírito Santo de Deus. Vem, vem. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Age em nosso meio, Senhor, age nesta noite, age sobre cada vida, sobre cada coração, aleluia. Vem, vem, Espírito Santo de Deus, oh, aleluia. Deixa este mover sobrenatural. Aleluia, vamos ficando todos em pé, vai ficando todo mundo em pé agora, vai ficando todo mundo em pé. Vai dando a mão para o seu irmão, vai orando com ele, vai orando por ele, ora pela vida dele nessa hora. Oh, te mover. Diga assim comigo: eu recebo nesta noite o mover sobrenatural do céu. Diga mais forte: eu recebo nesta noite a voz do Pai que me dá direção. Diga bem forte: eu sou iluminado pela luz de Cristo. Por isso eu dou uma ordem: toda treva sai da minha vida, sai da minha mente, sai dos meus relacionamentos, sai do meu ministério, sai das minhas finanças, saia da minha casa. A luz de Cristo vai me dar direção, autoridade e poder para iluminar também a minha geração e este mundo. Eu estou debaixo do mover, eu ouço a voz e eu recebo a luz agora, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pode aplaudir mais forte a Jesus, oh, glória. Toma posse desta verdade, meu Deus do céu. Quem foi impactado por essa palavra, diga amém. Eu quero que você pode se assentar nesse lugar, nós vamos tomar a ceia, vamos celebrar a ceia do Senhor nesta noite. Aleluia, 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 o Senhor está aqui, e Ele tem nos chamado para reinar com Ele. Entregaram uma coroa para Ele, há mais de 2000 anos atrás, para feri-lo, mas quando Ele levantou como leão, a coroa que estava sobre a sua cabeça, era uma coroa reluzente espiritual, que é compartilhada com todos aqueles que fazem parte deste reino, um reino onde nós temos um rei, que é o Rei dos Reis, e o Senhor está nos chamando para viver debaixo desta autoridade, de entender que nós não estamos mais parados, estamos debaixo de um mover, que nós não saímos destrambelhados, como se fala aí, destrambelhado por aí, nós temos direção, porque temos voz, e nós não estamos em trevas, porque nós temos a luz do Senhor. Quem concorda comigo, diga amém. Diga glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, olha só o que diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, no verso 23, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice, a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberdes em memória de mim, porque sempre que comerdes este pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernimento, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, nesse momento, com os teus olhos fechados, começa a conversar com o Senhor, começa a falar com o Espírito Santo de Deus, fala com Ele, agradeça por esse momento, agradeça por esta oportunidade, agradeça porque você está debaixo deste mover, e se tem alguma pendência, agora é o momento, peça perdão, faça o seu tempo de limpeza agora na presença do Senhor, enquanto nós apresentamos esses elementos na presença de Deus. Agora, pode orar aí, mas pode orar. Pai, glória a Deus. aqui está, Senhor.
esse pão, Deus Todo-Poderoso, que simboliza o teu corpo, que foi partido por nós. E esse suco de uva, Senhor, que simboliza o teu sangue, Jesus, que foi colocado, vertido na cruz, Senhor Jesus, para a remissão de todos os pecados. Nós colocamos diante de Ti, ó Pai. E qualquer um que vir provar, Senhor Jesus, que vir participar dessa ceia, que ele possa, Senhor Jesus, ser restaurado por dentro e por fora, Pai. Todo e qualquer tipo de doença, todo e qualquer tipo de doença física e espiritual, que nessa noite seja, Senhor Jesus, extinguida, Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos celebrar então na presença do Senhor. Você vai pegar estes elementos. Espere um pouquinho para que todos nós possamos comer e beber juntos em comunhão em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Quero que você abra esse compartimento. Tem um pão sem fermento aí que representa o corpo do nosso Cristo, que foi moído ali pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Mas eu quero te dizer que o castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Comamos então este pão que representa Cristo vivo dentro de nós, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado por esta verdade espiritual. Somos verdadeiramente privilegiados de termos este entendimento que hoje somos salvos, libertos, curados, livres em Cristo Jesus, filhos do Deus Altíssimo, herdeiros conforme a promessa, mais que vencedores. Somos chamados para te servir nesta terra e para morar eternamente na glória contigo. Nós te agradecemos, Senhor, por este sacrifício que nos deu a vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Agora sim, pegue este copo, este cálice, aleluia. Estamos aqui como igreja, como família, entendendo que este sangue, o sangue de Cristo, tem poder e nos redimiu, nos resgatou e nos comprou. Foi pago um alto preço por mim e por você. Viva debaixo deste mover, ouça a voz do Pai, receba a luz do Senhor. E nós vamos celebrar nesta hora. Vire para o seu irmão e diga o seguinte: eu celebro com você este tempo de mordomia, este tempo de herança e também este tempo de autoridade que nós temos em Cristo Jesus. Estamos debaixo de um mover, temos ouvido a voz do Pai e recebemos a luz para não andarmos mais no caos, mas para organizarmos a nossa trajetória até que Ele venha, até que Ele volte, para celebrarmos eternamente com Ele, em nome de Jesus. Vamos tomar então o cálice da nossa salvação. Está preparado para a volta de Jesus? Jesus pode voltar hoje, diga amém. Então vamos tomar todos este cálice que representa a salvação em Cristo Jesus. A coroa que Pode louvar. Jesus usou na cruz. Aleluia. E jamais terá. Oh, erga tuas mãos aos céus, começa a adorar ao Senhor, agradecer ao Senhor, começa a declarar esta verdade. Porque Ele foi chamado para reinar, Ele é o cavaleiro que saiu vencendo para vencer, e está te chamando também para ter uma vida vitoriosa. Aleluia, Ele tem essa espada desembainhada, Ele é o vencedor, e com Ele nós vencemos. Ele tem esse mover de ressurreição, e sobre nós também, se com Ele nós morremos, com Ele também nós ressuscitamos. Você vai viver debaixo deste poder, dessa autoridade, em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre tua vida, sobre a tua casa. Viva debaixo deste mover, ouça esta voz poderosa, vá debaixo desta luz e seja impactado por esta verdade espiritual em todas as áreas da sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E toda a igreja diga, glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor, aleluia. Antes de você ir embora, você pode pegar